Anunciado, meus amigos, estamos aqui no Jornal Gente, recebendo o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, que vai trazer para a gente números atualizados da corrida emocionante para a Prefeitura de São Paulo. Murilo, que eleição é essa, hein? Antes de você divulgar os números, estamos todos, claro que ansiosos para saber as atualizações, mas estamos vivendo uma eleição diferente aqui na cidade de São Paulo nesse ano de 2024. Bom dia. Bom dia, estamos vivendo uma eleição muito equilibrada, disputada, né? E vamos ver... Você falar mais pertinho aqui do microfone para ficar melhor o áudio. E Pode vamos falar. ver as cenas dos próximos capítulos, né, Pedro? A gente vê que já faz praticamente um mês que as pesquisas de diversas empresas, elas não mudam dentro da margem de erro, né? Quer dizer, o que mostra que tem um quadro muito estável. E a gente tem que lembrar sempre, não é, Murilo, que a pesquisa é o retrato do dia em que a pesquisa é feita, é claro. Então, uma pesquisa ela tem a possibilidade de indicar tendências, mas ela não trabalha com fatos que ainda não aconteceram. E a gente ainda tem uma semana e 2 dias até o pleito de domingo. Numa eleição como a de São Paulo, tanta coisa pode acontecer, né, Murilo? Eu diria que cada dia é um mês agora. Cada dia é uma emoção. Cada dia é uma emoção, são 24 longas horas para os candidatos, né? Tentando criar fatos, tentando criar notícias, né? Para ver se eles melhoram os seus números e garantem suas presenças no segundo turno. Vamos lá, então, divulgar aqui os números do Instituto Paraná, essa corrida para a Prefeitura de São Paulo. No cenário estimulado, quando nós temos o entrevistador apresentando uma lista para o eleitor, Ricardo Nunes, do MDB, o atual prefeito que está disputando a reeleição, tem 28% da preferência dos entrevistados. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece na segunda colocação com 24,9%, quase 25%. Pablo Marçal, do PRTB, tem 20,5%. Tabata Amaral, 7,3%. José Luiz da Atena, do PSDB, 7,1%. Marina Helena, do Partido Novo, tem 2%. Os demais candidatos não somam 1%. Tem também o cenário que é o espontâneo, né, Thaís? Em que o entrevistador só pergunta para o eleitor o seguinte: em quem que você vai votar para prefeito de São Paulo? Exatamente. Esse cenário é interessante, não é, Pedro? Porque ele mostra qual é o grau de conhecimento que hoje o eleitor de São Paulo tem em relação aos candidatos. E é claro que esse grau de conhecimento vai aumentando ao longo da campanha. No primeiro levantamento da Paraná Pesquisas, lá no comecinho, pouca gente sabia quem eram os candidatos, até porque eles não estavam nem definidos agora. Isso, aos poucos, vai aumentando. Então, naquela pesquisa em que o entrevistador chega e fala em quem você vai votar, sem mostrar quem são os candidatos, o resultado é o seguinte: o prefeito Ricardo Nunes tem 19,7% das intenções de voto, Guilherme Boulos tem 17,3%, Pablo Marçal 15,7%, Tabata Amaral, 4,2%, José Luiz da Atena, 3,3%, Marina Helena, 0,9%. Não sabem, não responderam, 32,9%. Murilo, vamos falar um pouco sobre esses números que a gente trouxe aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, para o assinante da Band News TV. Primeiro, da pesquisa estimulada. Qual que é a margem de erro que é usada pelo Instituto Paraná e o que significam esses números? Novamente, Nunes, Boulos, Marçal, mais ou menos embolados ali em primeiro, segundo e terceiro lugar. Olha, Tess, a pesquisa tem uma margem de erro de 2,6 para mais ou para menos. O que mostra, pela fotografia do momento que é a pesquisa, se a eleição fosse hoje, eu te diria que o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal estariam fora da margem de erro. O Ricardo já teria uma vantagem sobre o Marçal. E o Boulos estaria no meio dos dois, na margem de erro com os dois, podendo ser o primeiro como podendo ser o terceiro também. Certo? Então, na verdade, a eleição está muito equilibrada, pode ter um efeito, as pessoas nos perguntam muito, né, de um voto envergonhado do Marçal na reta final. Existe esse voto? Assim, Thaís, não numa grande proporção, mas numa pequena proporção pode existir. Só que esse, na verdade, é o grande problema dos institutos de pesquisa nesse momento. Se vão captar isso ou não vão captar esse voto. Certo? Isso pode fazer com que ele cresça 3, 4 pontos no dia? Pode. Certo? Como pode ir para baixo também. O Ricardo Nunes aplicar uma goleada ao mesmo tempo. Certo? Porque o voto dos dois é o mesmo voto hoje. Te diria que Marçal e Ricardo Nunes disputam o mesmo eleitorado. Por isso do ataque
A gente praticamente só vê o ataque dos dois hoje, eles se pegando, porque é o mesmo eleitor. Ali que pode ter a variação. O Guilherme Boulos, ele pode perder votos, se nos perguntarem, para a Tabata. Se a Tabata tiver um sprint final, também pode complicar a situação do Guilherme Boulos. Então é uma eleição que teremos fortes emoções até o final. Agora, Murilo, nós estamos tendo fortes emoções a todo momento nessa eleição, né? Teve o episódio da banqueta lá que foi atirada no candidato, tem o soco do assessor de um candidato no outro. O que menos tem é proposta, mas confusão nós temos todos os dias. E nada muda na pesquisa? O que está acontecendo? Olha, Pedro, exatamente como você falou, faz praticamente um mês que todas as pesquisas estão estáveis. É 1, 2 para lá ou para cá. Sabe por quê, Pedro? Se a gente for ver a eleição em São Paulo, ela tomou um outro rumo. Que nem você, infelizmente, que nem você mesmo falou, o que você menos escuta hoje é proposta. Parece que as pessoas estão esperando os próximos debates, porque passou a ser algo divertido. Passou a ser algo, vamos ver o que vai acontecer lá, que tipo de briga vamos ter lá, o que vai acontecer no debate. Quer dizer, o que as pessoas estão menos esperando nos debates hoje, Thaís, é as propostas. Estão esperando as brigas. Será que dessa vez vai ter mais briga? Vai ter... Quem vai brigar com quem dessa vez? Quem vai ofender quem? Qual vai ser a piada da vez, né? Quer dizer, então ficou uma coisa assim, ao mesmo tempo... Você sabe, Murilo, que a gente tem colocado aqui ao vivo no Jornal Gente, jornalistas de todo o Brasil, para contar como é que está a disputa eleitoral em outras capitais, né? E esse é algo muito específico da eleição de São Paulo, não é? Em outras capitais... É claro, tem farpas, os candidatos brigam, um xinga o outro, mas naquele nível de outras campanhas, naquele nível com o qual a gente já tinha acostumado. Nesse aqui, na eleição de São Paulo, tem alguma coisa diferente acontecendo, né? Com certeza, Thaís. E principalmente depois dos últimos episódios, assim, existe risco das brigas físicas também, né? Coisa que a gente nunca viu na política. A gente viu debates maravilhosos aqui na Band, muitos acirrados, propriamente entre Jair Bolsonaro e Lula, os últimos, né? Que foi muito acirrado na eleição presidencial, e você não viu nenhuma briga física. Você via farpas, que nem você mesmo mencionou, né? Então, eu acho que entrou... uma seara muito perigosa a eleição de São Paulo e, ao mesmo tempo, isso que está chamando a atenção dos debates também, porque, infelizmente, Thaís, uma parcela da população também gosta disso. Sônia Blota, o Murilo Hidalgo está aqui conosco, trazendo esses números a respeito da eleição de São Paulo antes do segundo turno. Sônia, sua pergunta para o Murilo. Olha, Pedro, Murilo, um ótimo dia para você. Olha, o que eu estou vendo aqui é tudo embolado ainda. Eu acho que não dá para a gente arriscar nada por enquanto. Por isso eu te pergunto, você falou do papel dos debates. O que você acha que, fora isso, vai contar para essa eleição, como disse muito bem a Thaís, muito específica de São Paulo, o que os marqueteiros vão apostar? É o horário de rádio e televisão, que o Marçal não tem, né? O famoso grupo da família, no final, para fazer o voto útil, ou campanha na rua, a boa e velha rua? Olha, Sônia, muito boa pergunta. Se a gente for ver, isso é o que vai pesar, certo? É o que vai pesar. Porque os debates, o que acontece? Que nem o Pedro mencionou aqui, propostas muito poucas, assim, que o eleitor saia dos debates discutindo as propostas dos candidatos. No último foi a agressão física. Então todo mundo está esperando o próximo debate para ver se vai ter uma nova briga lá, certo? O horário eleitoral acaba na quinta-feira. Então você tem sexta e sábado, que você só vai ter campanha de rua e internet. Na rua, te diria que o prefeito, por ter o maior número de candidatos a vereadores, tem essa vantagem. Na rede, Pablo Marçal. Então vai ter um equilíbrio. Você vai ter praticamente sexta e sábado, o Marçal com uma vantagem nas redes, né, em relação a Boulos e Nunes, mas em compensação na rua, por um número de candidatos a vereadores, é bem menor que os seus concorrentes. Então, tem um certo equilíbrio aí. Então, mas aí, Murilo, vou te perguntar, você já apontou a força do prefeito Ricardo Nunes, pelo grande número de aliados que ele tem, e a campanha mais rica também, não é? A maior bolo ali do fundo partidário. A força de Marçal nas redes e do candidato Guilherme Boulos. Essa é uma questão. O Guilherme Boulos, principalmente nas últimas 48 horas, ao meu ver, é o que terá menos vantagem. Então, quer dizer, também é uma preocupação para o Boulos como que ele vai conviver com essas 48 horas. Que numa cidade, Thaís, que nem você mencionou nas outras cidades, que nem Curitiba, que é praticamente na rede todos iguais, não tem essa diferença. Praticamente a eleição era como era antigamente, acabava na quinta-feira à noite
e sexta e sábado eram os comentários da imprensa. Mas agora aqui em São Paulo está diferente por causa da força do candidato Pablo Marçal, principalmente nas redes, né? Então, olha, deixa eu repetir aqui os números da pesquisa estimulada do Instituto Paraná para a Prefeitura de São Paulo. Prefeito Ricardo Nunes, 28% das intenções de voto. Guilherme Boulos, 24,9%. Pablo Marçal tem 20% das intenções de voto. Nós temos na sequência a candidata Tabata Amaral com 7%, José Luiz da Atena também com 7%. Queria dividir agora com vocês todos aqui a pesquisa para o segundo turno, meus amigos. Segundo turno são as simulações e a gente vai ver agora aqui na tela, para quem está conosco na Band News TV e também no YouTube. E a gente vai contando também os números para você na Rádio Bandeirantes. Simulações de segundo turno em São Paulo, do Instituto Paraná. Primeiro quadro, que é hoje envolvendo os dois primeiros candidatos, Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nunes teria 51,6% das intenções de voto, Guilherme Boulos 32,7%, indecisos somam 5,5%, branco, nulo ou não sabe 10,2%, uma vantagem aqui bem fora da margem de erro para o atual prefeito Ricardo Nunes. Temos aqui o outro cenário também do segundo turno para a gente dividir os números com quem acompanha agora o Jornal Gente, até porque, meus amigos, hoje são 3 possibilidades reais de segundo turno. A possibilidade, como a gente viu agora, com os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, e a gente tem também aqui a simulação envolvendo Guilherme Boulos e Pablo Marçal. Quais são os dados nesse caso aqui, Pedro Campos? 43% para o candidato do PSOL, 36% para Pablo Marçal, 5,8% indecisos, 13% brancos e nulos. Tem também o terceiro cenário, que é a disputa entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Nesse caso, o atual prefeito de São Paulo teria 54% contra 25% do Pablo Marçal. Ricardo Nunes segue vencendo os dois adversários no segundo turno, segundo o Instituto Paraná Pesquisas. E a gente tem aqui o terceiro cenário, então, entre Nunes e Pablo Marçal, 54,7% para o prefeito Ricardo Nunes. E nós temos, nesse caso, também aqui Pablo Marçal com 25,8% das intenções de voto. 5,8% indecisos, 13,7% branco, nulo ou não sabe. O que é que acontece, na sua análise, Murilo Hidalgo, com Pablo Marçal nas simulações de segundo turno, já que ele é o único dos 3 candidatos que não consegue hoje ter liderança em nenhuma das simulações? Por que ele pontua bem no primeiro, mas chega no segundo e não vai tão bem no retrato de hoje, que é medido pelo Paraná Pesquisas? Olha, Thaís, de um mês para cá, a única coisa que o Pablo Marçal subiu fora da margem de erro foi a sua rejeição. O Pablo Marçal subiu muito sua rejeição e isso mostra a dificuldade dele num possível segundo turno. Isso pode fazer com que mexa no primeiro turno também, que é o voto útil final. Entrando um pouco nessa seara, você olha o seguinte, há 15 dias atrás, Datena, Marina e Tabata chegavam a ter 23%, 24% dos votos. Hoje estão com 16%. Certo? Mas ainda é um percentual alto numa eleição exatamente, tão disputada, mas né? Pela experiência tendem a baixar, infelizmente por causa do voto útil, porque o eleitor não deveria fazer isso. Existe o segundo turno para ele escolher lá na frente, ele não fazia o voto útil no primeiro turno, por isso que existe o segundo turno. Mas pela experiência, isso vai baixar. E pela transferência de voto, nesse momento, o grande beneficiário seria o prefeito Ricardo Nunes. Mas sabe o que é, Murilo? Tem aquela sensação. E aí a gente fala aqui como eleitor também, não é? Você fala, puxa vida, eu vou jogar meu voto fora. Você já não ouviu isso muitas vezes a gente na escuta, sua vida? viu, E nas não é isso, é claro mesmo. que não. Até porque a pontuação de um candidato no primeiro turno é importante para mostrar ali uma linha divergente, para indicar um caminho para a próxima eleição. Mas existe esse pensamento, eu não vou desperdiçar meu voto, então, se não vai para o segundo turno, já antecipo o segundo no primeiro, né? Exatamente, Thaís, mas isso faz com que em eleições futuras, bons candidatos estimulem a disputar a eleição. Porque ele sabe que no final existe esse pensamento e ele acabará muito baixo. Mas é outro fator decisivo. Até que ponto os 3 candidatos vão cair em cima do voto útil? Porque é o seguinte, né, Murilo? O voto útil que você fala aqui, em relação a
saída de votos de Pablo Marçal e crescimento do Ricardo Nunes é um movimento. Agora, pode ter um movimento também daquele eleitor que é mais à esquerda e que está pensando, vou votar na Tabata no primeiro turno, posso votar no Boulos no segundo turno, mas vê que a situação está complicada e deságua voto no Boulos para levar o Boulos para o segundo turno, é isso? Pedro, você tocou num assunto, assim, ao nosso ver, que vai ser decisivo para o Guilherme Boulos. Se a Tabata crescer, é ruim para o Boulos. Se a Tabata cair, é bom para o Boulos. Quer dizer, então hoje você tem eleições assim de estratégias, se parar para pensar, o Boulos tem que estudar a Tabata, certo? Então é muito claro isso, se a Tabata sobe, prejudica o Boulos. Se ela cai, beneficia o Boulos. A Sônia Blota também está aqui conosco, participando dessa conversa com o Murilo Hidalgo, que é o diretor-presidente do Instituto Paraná, né, Soninha? Já a gente vai trazer aqui a taxa de rejeição dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Sônia. Pois é, Thaís. Eu estou, acompanhando isso. A gente tem certeza que essa é uma das mais emocionantes eleições dos últimos tempos. Eu não diria só que de São Paulo, viu? A gente pode colocar isso para a história aí da democracia do nosso país, porque realmente está disputadíssima. E o que eu queria te perguntar, Murilo, é exatamente o presidente Lula, que teve afastado aí dos palanques das prefeituras, mas e se possivelmente num segundo turno ele resolver apoiar o candidato Guilherme Boulos e subir no palanque com ele? Como é que você faz essa leitura? Olha, Sônia, tem que aguardar, porque o Lula traz voto, traz rejeição. Jair Bolsonaro traz voto e traz rejeição. Esse eu acho que é uma das principais estratégias das duas campanhas, das três campanhas especificamente, de tentar não colar tanto nessas imagens desses presidenciáveis, porque tem voto e tem rejeição. Agora, tem que ver como vai abrir o segundo turno, né, Sônia? Porque assim, se der Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, o Nunes, pelas pesquisas, ele vai abrir com uma grande diferença. Será que com essa grande diferença o Lula viria carimbar uma possível derrota aqui em São Paulo ou vai ficar mais distante? Se for contra o Pablo Marçal, eu tenho certeza que ele vai vir com muito mais ênfase. Muito mais ênfase. Agora, se for com o Ricardo Nunes, eu já tenho um pouco de dúvida. Principalmente porque tem muitos partidos aliados a Ricardo Nunes, né, na base do governo Lula também. Agora é interessante, né, Murilo? Porque a gente pode chegar a um segundo turno em São Paulo com os votos de outros candidatos na casa ali quase dos 40%, não é? É muito voto para ser redistribuído entre aqueles dois que vão para o segundo turno. Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, a gente vê, tem que ver o resultado do próximo domingo, Sônia. Eu te diria que aí você vai ver qual vai ser a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro e qual vai ser a postura do atual presidente Lula. Tem uma coisa que chama a atenção também, que o Bolsonaro também, o ex-presidente, também participou muito pouco, só por mensagens, praticamente, Sim. da eleição de São Paulo. Ele participou no WhatsApp, certo? Ele a gente não viu vídeos declaratórios dele nem para A nem para B. No segundo turno, ele decidirá apoio a alguém ou não? O candidato também vai querer esse apoio ou não, já que ele não veio no primeiro turno? Então é uma situação muito difícil. Agora, quem está numa situação, ao mesmo tempo, muito boa e pode ficar ruim, é o governador Tarcísio, né? Que, ao mesmo tempo, ele é o grande padrinho político do Ricardo Nunes. Se o Ricardo Nunes vai ao segundo turno, não tenho dúvida que o grande vitorioso nesse momento é o governador, mas, ao mesmo tempo, se não vai, o comentário vai ser o quê? O governador não põe o seu candidato no segundo turno, o que pode ficar ruim para ele também. Vamos então ao último levantamento aqui do Paraná, nessa pesquisa que está sendo divulgada ao vivo no Jornal Gente, em relação à rejeição dos candidatos. Isso é importantíssimo também e aqui tem mudança. Se não tem mudança nos outros números, aqui tem mudança. Quase 40% de rejeição para o Pablo Marçal, 39,1%. Ele lidera esse quesito rejeição. Guilherme Boulos aparece na segunda colocação, 32,8%. 20% rejeitam o candidato José Luiz da Atena, do PSDB. Ricardo Nunes tem 8% de rejeição, segundo o Instituto Paraná, e a Tabata Amaral tem 7,8%. Os demais candidatos aí, que não somaram nenhum por cento nas demais pesquisas estimuladas e espontâneas, vêm na sequência também com a sua rejeição.
Rejeição do Marçal está crescendo, cresceu bastante desde o começo do levantamento, né, Murilo? Com certeza. O Marçal ganhou muita rejeição, hoje já é o candidato mais rejeitado. E a rejeição do prefeito Ricardo Nunes mostra porque ele lidera o segundo turno contra os outros dois. É quase nada, né? 8% Quase nada. de rejeição. Passou Em outras ileso. capitais, Murilo, em que o Instituto Paraná faz pesquisa, prefeitos que concorrem à reeleição têm que tipo de taxa de rejeição? Muito maior, em torno de 20 e 25. Agora, o Ricardo Nunes está sendo beneficiado nesse quesito, principalmente pela postura do Pablo, certo? E pelo O candidato Boulos. que se coloca mais agressivo Isso. fica mais conhecido, mas também aumenta a sua rejeição, Os né? dois O lados, risco, né, Thaís? É. Os dois lados. Ele cresceu em cima disso, vamos Sim. ser justos, e ao mesmo E tempo afastou também. afastou. Hoje, É. praticamente, ele tem quase o dobro, né, de rejeição do que tem de voto. Né? Como é que se reverte a rejeição, Murilo? É que a rejeição, Thaís, vamos lá. A pesquisa de segundo turno deixa isso muito claro. Se ele pegar o Ricardo Nunes, ele perde feio, porque é por causa da rejeição. Se ele pega o Guilherme Boulos no segundo turno, vai ser praticamente um replay da eleição nacional. Vai ser decidida praticamente na rejeição. Aí, como a rejeição do Guilherme Boulos é próxima dele, aí equilibra. Agora, se ele pega um candidato pouco rejeitado, a chance dele no segundo turno é mínima. Agora, Murilo, quando a gente olha o número da pesquisa estimulada, 28, 24,9, vou arredondar para 25, então, 28, 25 e 20. Nunes, Boulos e Marçal. Tem uma distância grande entre Nunes e Marçal. 8 pontos percentuais separam os dois candidatos. Por que ainda existe essa possibilidade, que é simulada pelo Instituto Paraná, de um segundo turno envolvendo Boulos e Marçal sem o prefeito Ricardo Nunes? Ela existe mesmo? Existe, Thaís, porque quando você faz os cruzamentos de segundo turno, uma parcela muito grande dos votos do Marçal, praticamente 70%, é Ricardo Nunes. E do Ricardo Nunes com o Marçal. É muito próximo esse eleitor. Se o Ricardo Nunes perder força na reta final, esse voto vai para o Pablo Marçal. Então, aí é que está o risco, certo? Mas hoje ele tem uma margem boa de segurança. Mas eu te diria que é na veia esse voto. É um é para o outro. Ao mesmo tempo, se ele subir 4, o Ricardo vai cair 3. Isso eu aposto com vocês. Ao mesmo tempo, se o Marçal cair, o Ricardo aumenta. E aí pode virar até uma goleada no primeiro turno. Às vezes a gente pode também chegar aqui e dizer, os institutos estavam 27, 28, ele amanheceu com 32, 33. Caso o Marçal também vá para baixo. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Murilo, está chegando a hora da eleição, não nesse domingo, no próximo, e o Instituto Paraná vai realizar quantos levantamentos até lá ainda? Estaremos na terça-feira aqui, na próxima terça, Opa! e na próxima sexta-feira. Então, terça-feira e sexta-feira são as próximas pesquisas do Instituto Paraná. Vamos avaliar e ver se alguma coisa muda até lá. E aí depois, só a abertura da urna no domingão, né? Só a abertura da urna no domingo. E haja emoção. Haja emoção. Haja emoção porque depois de abertas as urnas e definido quem vai ao segundo turno, as análises começam para 26 também, né? Quem foram os vitoriosos e quem foram os derrotados. Isso também, não tenho dúvida que a partir de segunda-feira a análise volta para 26 também. Esse é o Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, que está conosco sempre divulgando aqui em primeira mão no Jornal Gente os números da corrida para a Prefeitura de São Paulo na eleição 2024. Murilo,